Olá pessoal, eu sou o Paul do site engineeringmindset.com. Neste vídeo vamos analisar o motor de CC para compreender os princípios básicos do seu funcionamento. Os motores de CC têm um aspecto semelhante a este, ainda que existam algumas variações. Utilizam-se para converter energia elétrica em energia mecânica e podem ser utilizados, por exemplo, nas nossas ferramentas elétricas, carros de brincar e até nas ventoinhas de refrigeração. Quando olhamos para um motor CC, vemos primeiro o invólucro protetor metálico que forma o estator. Numa extremidade, encontramos a ponta de um veio que se projeta através do invólucro, ao qual podemos fixar engrenagens, pás de ventoinha ou polias. Na outra extremidade, encontra-se uma tampa de plástico com dois terminais. Podemos ligar uma fonte de alimentação a esses terminais para fazer rodar o veio. Se removermos o invólucro para ver o interior do motor, encontramos dois ímãs que formam o estator. Trata-se de ímãs permanentes que formam um polo norte e um polo sul. Através do centro do motor, vemos essa haste que se chama veio. O veio é utilizado para transferir energia mecânica. Ligado ao veio, temos o rotor. O rotor é feito de vários discos laminados entre si. Cada disco tem estes braços em forma de T cortados neles. Em torno dos braços em forma de T do rotor estão os rolos da bobina que transportam a corrente elétrica da bateria. À medida que a corrente passa através das bobinas, produz um campo eletromagnético. Controlamos o tempo e a polaridade desse campo magnético para criar rotação. Os extremos das bobinas encontram-se ligados ao comutador. O comutador é um anel que foi segmentado num número de placas que se encontram concentricamente à volta do veio. As placas estão separadas e isoladas eletricamente uma das outras, assim como o veio. As extremidades de cada bobina ligam-se a diferentes placas do comutador para criar um circuito que iremos ver em detalhes mais adiante. Inseridas na tampa traseira de plástico estão as escovas, os braços das escovas e os terminais. As placas do comutador situam-se entre as duas escovas. As escovas friccionam-se contra os segmentos do comutador para completar o circuito. A eletricidade pode então fluir através de um terminal através do braço para a escova, através de um segmento do comutador para uma bobina, depois para outro segmento do comutador, para a escova e braço opostos e de volta para o outro terminal. Esses componentes formam o nosso motor CC básico. Para compreender o funcionamento do motor CC, precisamos compreender algumas noções básicas de eletricidade, bem como o funcionamento dos componentes internos. Mas primeiro, onde é que você já viu um motor CC ser utilizado? Ou onde é que poderia aplicar um? Compartilhe suas ideias e projetos nos comentários abaixo. A eletricidade é o fluxo de elétrons através de um fio. Chamamos corrente a um grande número de elétrons que fluem na mesma direção. A eletricidade CC significa que os elétrons fluem apenas numa única direção, de um terminal de uma bateria diretamente para o outro. Se invertermos a bateria, a corrente fluirá no sentido oposto. No interior do fio de cobre, encontramos átomos de cobre. Orbitando cada átomo, encontramos elétrons livres. Chamamos elétrons livres porque são livres para se deslocarem para outros átomos. Deslocam-se naturalmente para outros átomos, mas em qualquer direção e de forma aleatória, o que não nos serve de nada. Precisamos de muitos elétrons fluindo na mesma direção e isso se consegue aplicando uma tensão. A tensão é como uma pressão e força os elétrons a se moverem. Os elétrons só fluem num circuito completo. Tentam sempre voltar à sua fonte. Por isso, quando lhes damos um caminho, como um fio, eles fluem através dele. Mas se criarmos temporariamente um caminho, os elétrons vão utilizá-lo assim que estiver disponível. Podemos colocar componentes nesse caminho para que tenham de passar por ele e, dessa forma, façam um trabalho para nós, como acender a lâmpada. Nestas animações, vamos utilizar dois termos. São eles o fluxo de elétrons e a corrente convencional. O fluxo de elétrons é o que está realmente ocorrendo com os elétrons que fluem do terminal negativo para o terminal positivo. A corrente convencional se move na direção oposta, do positivo para o negativo. Tenha em mente os dois termos e qual deles estamos utilizando. Como já deve saber, os ímãs são polarizados com extremidades norte e sul. Esses tipos são conhecidos como ímãs permanentes, porque o seu campo magnético está sempre ativo. Quando estão próximos de outro ímã, os extremos iguais se repelem e os extremos opostos se atraem. Assim obtemos essas forças de empurrar e puxar causadas pelo campo magnético dos ímãs. Os ímãs têm essas linhas curvas de campo magnético que vão do polo norte ao polo sul e se prolongam curvando-se à volta do exterior.
O campo magnético é mais potente nas extremidades, o que se deve ao fato de haver mais linhas de campo magnético juntas. Na verdade, podemos ver o campo magnético de um ímã lançando algumas limalhas de ferro sobre o ímã. Quando dois ímãs estão muito próximos um do outro, os seus campos magnéticos interagem. Duas extremidades iguais se repelem e as suas linhas de campo magnético não se unem. Contudo, duas polaridades opostas serão atraídas uma pela outra e as linhas do campo magnético irão convergir para uma região altamente concentrada. Por isso, colocamos dois ímãs de polaridade opostas no estator do motor para formar um forte campo magnético através do rotor. Quando ligamos um fio ao terminal positivo e negativo de uma bateria, circula uma corrente de elétrons através do fio entre os dois terminais. Quando os elétrons passam através do fio de cobre, geram um campo eletromagnético à volta do fio. É possível ver isso colocando alguns ímãs à volta do fio. Quando passamos eletricidade através do fio, os ímãs rodam. Quando invertemos o sentido da corrente, os ímãs também se invertem e se alinham no sentido oposto. Dessa forma, podemos criar um campo magnético que atua como um ímã permanente. E com este tipo de ímã, podemos desligar o campo magnético. O problema do campo eletromagnético num fio é que é bastante fraco, mas podemos torná-lo muito mais forte ao enrolarmos os fios numa bobina. Cada fio continua criando um campo eletromagnético, mas se combinam num campo magnético muito maior e mais forte. E é por isso que criamos as bobinas à volta do rotor. Se considera os eletroímãs interessantes, veja o nosso vídeo sobre como fazer um solenoide. Os links estão abaixo na descrição do vídeo. As bobinas de fio são conhecidas como enrolamentos. O motor CC mais simples tem apenas uma bobina. O problema é que essas podem se alinhar magneticamente, o que bloqueia o motor e o impede de rodar. Quanto mais conjuntos de bobinas tivermos, mais suave será a rotação, o que é especialmente útil para aplicações de baixa velocidade. Normalmente encontramos pelo menos 3 bobinas num rotor para garantir uma rotação suave. Cada bobina está posicionada a 120 graus da anterior. Entre cada bobina encontramos uma placa comutadora. Cada bobina está ligada a 2 placas comutadoras. As placas estão isoladas eletricamente umas das outras, à exceção do fato de estarem ligadas através das bobinas. Então, se ligarmos os terminais positivo e negativo a 2 das placas comutadoras, podemos completar o circuito. A corrente irá agora fluir e será gerado um campo magnético nas bobinas. O rotor ou armadura é feito de vários discos de ferro laminados entre si. Cada disco é isolado eletricamente um do outro com um revestimento de laca. Se a armadura fosse uma peça única de metal sólido, existiriam grandes correntes de Foucault no seu interior. Estas são causadas pela força eletromotriz induzida, ou FEM. Essas correntes de Foucault afetam a eficiência do motor. De modo a reduzir as correntes de Foucault, os engenheiros segmentam o rotor em discos isolados. Dessa forma, as correntes de Foucault continuarão a fluir, mas serão muito mais pequenas. Quanto mais fino for o disco, mais pequenas serão as correntes de Foucault. O comutador é constituído por pequenas placas de cobre que são montadas no veio. Todas as placas estão isoladas eletricamente uma das outras, bem como do veio. A extremidade de cada bobina está ligada a uma placa comutadora diferente. Neste design, cada placa comutadora está ligada a 2 bobinas. As placas fornecem eletricidade às bobinas. Para levar a eletricidade da bateria para as placas, utilizamos algumas escovas que friccionam contra as placas. Os braços das escovas as mantêm no sítio. Ao completar o circuito, a eletricidade irá fluir para os segmentos do comutador através das escovas e em seguida para uma das 2 bobinas, conforme o caminho disponível. Em certos pontos da rotação, as escovas entram em contato com 2 placas. Isso cria um arco e obtemos essas pequenas explosões de luz azul quando tal acontece. Os arcos, bem como a fricção, acabam por destruir as escovas com o tempo. Uma coisa que temos que compreender é a regra da mão esquerda de Fleming e para tal temos de usar a nossa mão esquerda com esta forma engraçada. É preciso lembrar que a regra de Fleming utiliza a corrente convencional e não o fluxo de elétrons. A corrente convencional vai do positivo para o negativo. Utilizamos a regra da mão esquerda de Fleming para determinar a direção em que a bobina vai empurrar e puxar, à medida que o campo eletromagnético interage com o campo magnético do ímã permanente.
Se observarmos um fio e visualizarmos qual das extremidades está ligada ao positivo ou ao negativo, podemos calcular a direção da força. Para o fazer, estenda a mão esquerda com a palma virada para si. Pense nisso como sendo o polegar, depois os dedos 1, 2, 3 e 4. Em primeiro lugar, feche os dedos 3 e 4. Aponte o dedo 2 para a direita, de forma a ficar perpendicular à palma da mão. Depois aponte o dedo 1 para frente e o polegar para cima. O segundo dedo aponta na direção da corrente convencional, do positivo para o negativo. O primeiro dedo aponta na direção do campo magnético permanente, de norte para sul. O polegar aponta na direção da força. Preparei um guia em PDF para esse efeito, que inclui alguns exemplos trabalhados para o ajudar a se lembrar disso. Pode encontrar links na descrição do vídeo abaixo para obter a sua cópia. Se observarmos este exemplo, a corrente convencional está vindo na nossa direção e o campo magnético está indo da esquerda para a direita. Por isso, apontamos o nosso segundo dedo na nossa direção e o primeiro dedo na direção do campo magnético. O nosso polegar está, portanto, apontando para cima, o que significa que a força sobre o fio vai movê-lo para cima. Nesse exemplo, temos a corrente convencional invertida no fio, pelo que está se afastando de nós. Por isso, viramos a mão de modo a que o segundo dedo esteja apontando para longe de nós. O nosso primeiro dedo continua a apontar na direção do campo magnético e o nosso polegar aponta para baixo. Isso significa que a força sobre o fio irá movê-lo para baixo. Se enrolarmos o fio numa bobina, como é que as forças atuarão agora? Bem, temos que considerar a bobina como duas metades. Na metade esquerda, a corrente convencional está fluindo para longe de nós, por isso a nossa mão se vira e vemos que temos uma força descendente. No lado direito, a corrente convencional está fluindo na nossa direção, pelo que a força é ascendente. Portanto, temos uma força combinada para cima e para baixo, pelo que a bobina roda. Agora que podemos ver como o motor roda, vamos analisar em detalhes. Muito bem, vamos considerar a opção de um motor de corrente contínua em câmera lenta. Destacarei apenas as partes principais. Há os ímãs norte e sul, que concentram um campo magnético no centro. No centro, encontramos o eixo. Ligado ao eixo, temos o rotor. Enrolado à volta do rotor, temos as bobinas. Ligando as bobinas, temos o comutador. E fornecendo energia ao comutador, temos as escovas e os braços da escova. E finalmente temos uma fonte de alimentação. O rotor, as bobinas e o comutador vão rodar. Todo o resto permanecerá estacionário. Vamos considerar o fluxo de corrente convencional e as forças que estão ocorrendo nos lados longos de cada bobina, ou seja, este lado e este lado. Também vamos rotular estas bobinas de 1, 2 e 3, e as placas comutadoras A, B e C. Nesta primeira posição, a corrente convencional irá fluir do positivo da bateria para a placa A, depois através de ambas as bobinas 1 e 3, através das placas B e C para a escova direita e de volta para a bateria. O lado direito da bobina 1 tem uma força descendente e o lado esquerdo tem uma força ascendente. A bobina 3 tem uma força ascendente deste lado e uma força descendente deste lado, e portanto gira. A corrente flui agora através da placa A apenas para a bobina 1, saindo depois pela placa B. Isso cria uma força ascendente à esquerda e uma força descendente à direita. A corrente flui agora através das placas A e C, através das bobinas 1 e 2 para a placa B. A bobina 1 tem uma força ascendente à esquerda e uma força descendente à direita. A bobina 2 tem uma força ascendente à esquerda e uma força descendente à direita. A corrente flui agora através da placa C para a bobina 2 e para a placa B. O lado esquerdo da bobina 2 tem uma força ascendente e o lado direito tem uma força descendente. A corrente flui agora através da placa C para as bobinas 3 e 2 e sai através das placas A e B. Isso nos dá as nossas forças ascendentes e descendentes nas bobinas. Agora a corrente flui através da placa C para a bobina 3 e depois para fora através da placa A, criando as nossas forças ascendentes e descendentes. A corrente flui agora através das placas C e B, através das bobinas 3 e 1 e sai pela placa A, nos dando as nossas forças em cada lado. A corrente flui agora através da placa B para a bobina 1 e sai através da placa A, o que cria as nossas forças. A corrente flui agora através da placa B para as bobinas 2 e 1, saindo depois pelas placas C e A. Agora a corrente flui através da placa B para a bobina 2 e depois para fora através da placa C.
A corrente flui agora através das placas B e A para as bobinas 2 e 3 e depois para fora através da placa C. Esse processo se repete várias vezes, o que nos dá a força de rotação que utilizamos para acionar coisas como ventoinhas, engrenagens, rodas e roldanas. Se invertermos a fonte de alimentação, inverteremos a corrente, e isso também inverterá as forças e, consequentemente, o sentido da rotação. Muito bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui, mas para continuarem a aprender, vejam um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora e a gente se vê lá para a próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e também em theengineeringmindset.com.